Ela penteava meu cabelo com tanto cuidado. Desembaraçava cada fio, como se aquilo fosse um ritual sagrado. Puxava devagar e depois alisava com as mãos, como quem pede desculpas sem palavras. Eu tinha 7 anos e achava que aquele carinho era sobre amor, mas não era. Com o tempo eu entendi. Aquele cuidado não era para mim, era para ele. Eu só percebi muitos anos depois. Mas hoje, cada vez que penteio o cabelo da minha neta, meu peito aperta, porque foi num gesto desses que tudo começou. Aquela cadeira era onde eu sentava todos os domingos, sempre aos domingos, porque domingo era dia de visita. Era dia de sorriso forçado, de toalha bordada na mesa, de cheiro de frango assado com farofa e perfume barato no meu pescoço. Ela dizia que eu precisava estar bonita. Papai gosta de te ver arrumada, ela falava. E eu sorria. Porque era isso que uma filha devia fazer, né? Sorrir. Mas tinha algo errado naqueles domingos. Algo no jeito que minha mãe alisava meus cabelos. No modo como ela ajustava a fita atrás da minha cabeça. Era carinho. Mas não era leve. Era carinho com culpa. Quando eu me olhava no espelho, eu não me via. Eu via uma boneca. Uma coisa pronta para agradar. Não a mim, mas a ele. E quando ele entrava, era como se o ar da casa mudasse. Minha mãe ficava rígida. E eu aprendia a desaparecer sem sair do lugar. Neta, voz suave. Vovó, penteia meu cabelo? Tem gestos que grudam na pele feito cicatriz. Pente, fita, vestido. Eu ainda sinto cada um deles como se fosse ontem. E ninguém nunca me perguntou se eu queria ser penteada, se eu queria estar bonita, se eu queria ser olhada. A avó abraça a neta, sem pentear. Apenas segura firme. Longa pausa. O som ambiente toma conta. O vento, um pássaro distante. O relógio que marca o tempo como uma sentença. Às vezes, quando a gente cresce com silêncio, a única forma de gritar é contando a verdade. Então hoje, pela primeira vez, eu vou contar. Todo domingo era igual. O cheiro de alho dourando na manteiga, o rádio tocando baixinho e minha mãe, com aquele mesmo olhar de sempre, presente no corpo, mas perdida em algum lugar que eu nunca alcancei. Ela entrava no meu quarto devagar, sempre segurando um vestido diferente, como quem traz um presente precioso. Eu gostava de vestidos, mas com ela, eles vinham com uma regra invisível. Eu precisava ser perfeita. Eu não podia me sujar. Não podia cruzar as pernas errado. Não podia correr, nem bagunçar o laço. Você precisa estar linda pro papai, ela dizia. E quando ela dizia isso, a voz dela tremia. A cozinha era o templo dela, e eu era o altar, vestida, penteada, perfumada. Cada detalhe era uma oferenda silenciosa. Não para mim, mas para ele. Eu lembro de um domingo em que perguntei por que só eu precisava me arrumar. Minha mãe parou, abaixou até ficar na minha altura e disse: porque você é a princesa da casa. Mas o jeito que ela disse me fez querer nunca mais ser princesa. A criança é sentada na cadeira de frente para o espelho. A mãe penteia o cabelo com força, depois com delicadeza. Passa perfume no pescoço da filha. Sussurra algo que não entendemos. Minha mãe fazia tudo com perfeição. Mas tinha algo no silêncio dela, que me fazia gelar. Quando meu pai chegava, a casa mudava. O ar ficava denso,
Minha mãe esticava a coluna, os olhos baixos. E eu sentia que precisava agradar. Naquelas manhãs, minha mãe não era mãe. Era funcionária de algo maior. Algo invisível. Algo que a consumia por dentro. A cada domingo eu aprendia a performar. Aprendia a sorrir com o rosto e esconder com o olhar. Aprendia que quanto mais perfeita eu fosse, menos ele falava. E quando ele falava pouco, eu dormia melhor à noite. É difícil lembrar dela como minha mãe, porque, na maioria das vezes, ela só parecia alguém obedecendo ordens. De quem? Eu nunca soube ao certo. Mas aquele vestido azul, aquela fita no cabelo, nunca foram para mim. Hoje, quando vejo minha neta correndo, livre, bagunçada, feliz, eu penso, que bom que ela não sabe o que é ser perfeita. Que bom que ela pode só ser criança. Eu tinha 7 anos, mas já sabia o que era desconforto. Não pelo toque, ainda não, mas pelo olhar. Ele me olhava como adultos não olham, como ninguém nunca tinha me olhado antes. Não era carinho, não era orgulho, era algo escuro, que me atravessava por dentro e deixava minha barriga estranha. No começo, eu achava que era só impressão. Mas criança sente. A gente sente o que o corpo da gente tenta avisar, mesmo sem saber explicar. Toda vez que ele chegava da rua, antes mesmo de dizer boa tarde, os olhos dele me procuravam. Varriam meu corpo, subiam do meu pé até o laço da cabeça e paravam ali onde nenhuma criança quer ser olhada. Minha mãe fingia que não via, ouvia e fingia muito bem. Comecei a me esconder no meu próprio corpo. Sentava encolhida, cruzava os braços no peito. Ficava sempre atrás de alguma cadeira, de alguma cortina, mas não adiantava. Ele me achava com os olhos. E a cada domingo, aquilo ficava pior, mais direto, mais descarado. Ele esperava minha mãe sair da sala para me chamar com a voz baixa como quem oferece bala. Vem cá, filha, senta aqui no colo do papai. E eu sentava, porque o mundo inteiro me dizia que pai era colo, que pai era cuidado. Mas o colo dele tinha algo que queimava, algo que me deixava suando frio, mesmo em manhã de inverno. Uma vez ele me abraçou mais forte. Eu senti a mão dele onde não devia. E congelei. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu só saí do meu corpo. Fiquei olhando a cena de longe como se fosse outra menina ali. Porque se eu me sentisse presente, eu não suportaria. Depois disso, eu comecei a evitar os domingos. Dizia que estava doente. Me trancava no banheiro. Fingia dor de barriga. Mas minha mãe não deixava. Ela batia na porta com força. Dizia que eu precisava me arrumar. Ele fica bravo se você não estiver linda. Ela dizia isso com uma voz embargada. E aquilo doía mais do que qualquer toque. Comecei a perceber que não era só comigo. Era com ela também. Mas a diferença é que ela já tinha aceitado. E eu ainda queria fugir. Chegou-lhe um ponto em que eu comecei a criar minhas próprias defesas. Se ninguém ia me proteger, eu ia tentar me proteger sozinha. Do jeito que desse. Do jeito que eu conseguisse. Eu era só uma criança. Mas aprendi a usar a dor como escudo. Comecei a dizer que estava com dor nas costas, que machuquei o braço na escola, que bati o joelho no pé da cama. Às vezes eu me arranhava de propósito, com a ponta do grampo de cabelo, com a tampa do lápis. Coisas pequenas, mas que ardiam, e eu torcia para arder bastante. Quando minha mãe vinha me vestir, eu mostrava os arranhões. E ela franzia a testa, ficava séria, dizia: assim o papai vai pensar que você é desleixada. Mas mesmo assim, deixava. Eu me agarrava a esses pequenos acidentes. Porque, quando ele me via machucada,
ele recuava. Mesmo que só por um instante, era como se ele perdesse o interesse. E aquele instante era tudo que eu tinha. Teve um domingo em que passei sal na perna, depois de fazer um arranhão falso. Ardeu tanto que eu chorei antes mesmo dele chegar. Minha mãe achou que eu estava com febre. E, pela primeira vez em muito tempo, me deixou ficar, no quarto. Aquela foi a primeira vez que me senti no controle. Do meu corpo, do meu espaço, da minha dor. Mas não durou. Ele começou a entrar no quarto. Começou a sentar na beira da cama. Começou a dizer que podia cuidar de mim como um pai cuida. E, aí, as feridas não serviram mais. Eu dormia de bruços. Cobria o corpo com várias camadas de roupa mesmo no calor. Ficava horas no banheiro só para evitar estar disponível. Mas ele me caçava. E minha mãe, ela continuava fingindo. Fingindo que eu era só uma criança complicada. Fingindo que eu exagerava. Fingindo que ela não via. Comecei a odiar o espelho. Porque, no reflexo, eu via uma menina com olhos de velho. Com a infância arrancada. Com o corpo encolhido e o espírito gritando. O silêncio da casa me matava mais do que o toque. Porque o silêncio dizia: você tá sozinha. Você não tem saída. E eu comecei a acreditar nisso. Até que alguém ouviu. Ela não vinha sempre. Minha prima era 2 anos mais velha que eu. Filha da irmã da minha mãe. Morava em outra cidade. Mas de vez em quando passava alguns dias com a gente nas férias. E diferente dos outros adultos, ela me olhava como criança. Me via de verdade. No primeiro dia que chegou, ela estranhou o jeito como minha mãe me arrumava. O tanto que ela te penteia, parece que vai te colocar num concurso. Ela brincou. Eu só sorri, com medo de responder. Medo de qualquer coisa que me fizesse parecer estranha demais. Mas ela percebeu. No segundo domingo, durante o almoço, ela me viu encolher quando meu pai passou atrás de mim e encostou na minha nuca. Foi coisa de segundos, mas o meu corpo falou mais alto que qualquer palavra. Ela me puxou pelo braço quando estávamos no quintal, olhou bem fundo nos meus olhos e disse com a voz baixa: você não gosta dele, né? Eu não consegui responder. Engasguei com o silêncio, mas minhas lágrimas disseram tudo. Foi a primeira vez que alguém me viu de verdade. Não a menina de vestido azul, nem a filha perfeita, mas a criança com medo, com nojo, com raiva. Nos dias seguintes, ela passou a me observar. Percebia quando eu evitava o colo, quando eu ficava em pé mesmo com lugares vazios no sofá, quando eu inventava dores sem machucado nenhum. Ela não perguntou mais nada, só começou a me proteger com os olhos. Se sentava entre mim e meu pai. Segurava minha mão debaixo da mesa. Me chamava para o quarto. Quando via que minha mãe saía da sala, eu não entendia muito bem o que ela ia fazer. Mas, pela primeira vez, eu não me sentia sozinha. Até que chegou o domingo que tudo mudou. Eu lembro do cheiro da comida naquele dia. Era o mesmo de sempre. Frango assado, farofa, arroz com cenoura. Mas o ar tinha algo diferente. Pesado. Como se a casa soubesse que algo estava para explodir. Minha mãe me vestiu mais cedo do que o habitual. Fez um coque no meu cabelo. Passou um batom claro nos meus lábios, dizendo que ia destacar meu sorriso. Eu só obedeci. Meu corpo já tinha aprendido a desligar. Minha prima ficou me observando. Cada passo, cada silêncio. E quando minha mãe saiu do quarto, ela veio até mim e disse: se ele tentar qualquer coisa, eu vou estar do seu lado. Mas hoje, eu não vou mais fingir. Na hora, meu estômago embrulhou. Eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo. Mas também não tive coragem de perguntar. Quando a mesa foi montada, todos se sentaram. Minha mãe puxou meu banco,
colocou meu prato com delicadeza. Meu pai estava calado, observando, com aquele olhar de sempre. Aquele olhar que me despia sem tirar minha roupa. Foi quando ele colocou a mão sobre o meu joelho, como se fosse carinho, como se fosse paternidade. Mas eu congelei. E minha prima viu. Ela bateu a mão na mesa com força. Todos se assustaram. A comida tremeu no prato. E ela disse, com a voz firme, cortante, para. Tira a mão dela agora. Silêncio. Meu pai riu. Aquele riso falso, disfarçado. Do que você tá falando? Menina? Mas ela não recuou. Você sabe. E minha tia também sabe. Todo mundo aqui sabe, mas ninguém quer dizer em voz alta. Minha mãe ficou pálida. As mãos dela tremiam. Ela olhou para o meu pai. Depois olhou para mim. E naquele instante eu soube. Ela sabia. Sempre soube. Minha prima levantou da mesa. Ela é uma criança. E você é um monstro. Foi quando tudo desabou. Meu pai levantou gritando. Minha mãe começou a chorar. Minha tia veio correndo do quintal ao ouvir os gritos. Minha prima me puxou pela mão. Me escondeu atrás dela. E disse para minha tia, ele toca nela. Ele toca nela sim. E ninguém faz nada. O mundo girava na minha cabeça. Eu tremia, mas era como se meu corpo respirasse aliviado pela primeira vez. A verdade estava dita. Não tinha mais como voltar. Minha tia levou minha prima pro quarto. Trancou a porta com a gente lá dentro. Do outro lado, minha mãe gritava. Meu pai batia nas paredes. E eu só queria desaparecer. Mas, no meio daquele caos, eu percebi algo. Pela primeira vez, alguém gritou por mim. A noite caiu naquela casa como um luto. Não havia mais conversa. Não havia mais almoço nem domingo. Só silêncio. E olhares que evitavam se encontrar. Eu fiquei trancada no quarto com minha prima até o sol se esconder. Minha tia entrou, em silêncio, com uma sacola de roupas nas mãos. Ela não disse nada. Apenas fez um gesto para eu levantar. Eu obedeci, sem saber o que estava acontecendo. Só sabia que meu coração batia como se quisesse fugir antes de mim. Ela me vestiu com pressa. Um casaco largo, um tênis velho. Fez um coque frouxo no meu cabelo e pegou minha boneca. A única que eu tinha. Minha prima segurava minha mão com força. Parecia não querer soltar. Mas a tia olhou para ela e disse com firmeza. Vai ser melhor assim. Descemos pela porta dos fundos, como se estivéssemos fugindo. E talvez estivéssemos mesmo. Fugindo de uma história que nunca deveria ter sido escrita. Minha mãe, ela ficou parada na porta da cozinha. Os olhos vermelhos, a boca tremendo. Mas não disse nada. Ela me viu sair, me viu subir no carro da minha tia. Me viu pela janela enquanto o carro dava a volta na rua. E mesmo assim, ela não se moveu. Nenhuma palavra, nenhuma tentativa de me impedir, nenhuma explicação. Só silêncio. O silêncio de quem preferiu amar um monstro, a proteger uma filha. O silêncio de quem, talvez, também tivesse sido vítima. Mas escolheu repetir o ciclo em vez de quebrá-lo. Naquele banco de trás, com minha boneca no colo, eu entendi que não ia voltar. Não ia mais ouvir o barulho do prato sendo colocado na mesa, nem o estalo do laço sendo amarrado no meu cabelo, nem a voz dele dizendo: boa menina. Eu estava indo embora, para sempre. E mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber o que viria depois, eu senti um fio de alívio, uma brisa de liberdade, porque, pela primeira vez, ninguém ia me tocar naquela noite. A casa da minha tia era pequena, cheia de plantas, cheia de cheiros novos, cheia de vazios que, aos poucos, pareciam menos assustadores. O silêncio ali era diferente. Não era o silêncio que esconde gritos. Era o silêncio que escuta. No meu primeiro dia,
Ninguém me perguntou nada. Minha tia me deu um quarto, roupas limpas, uma xícara de leite morno e um abraço que não pediu nada em troca. Demorei a dormir. O corpo ainda acordava assustado. Toda a porta rangendo me fazia pular. Mas com o tempo, o medo foi trocando de forma. Virou lembrança. Virou cuidado. Exagerado. Virou cicatriz. Minha prima passava as tardes comigo, trazia livros, penteava meu cabelo, me deixava escolher a cor da roupa. Coisas que pareciam pequenas, mas para mim eram gigantes. E, principalmente, ninguém mais me olhava como ele olhava. Aos poucos comecei a entender que o que aconteceu comigo não era culpa minha, não era normal, não era amor. E, principalmente, não era para ter sido assim. Minha tia me levou a uma psicóloga, uma mulher de voz calma. Ela nunca forçou nada, mas sabia exatamente onde tocar e onde não. Foi lá, naquela sala, cheia de desenhos e almofadas coloridas, que eu falei pela primeira vez. Ele me tocava. Minha voz saiu fraca, mas saiu. E naquele momento, era como se eu tivesse tirado um peso de anos das minhas costas minúsculas. Minha tia chorou. Minha prima segurou minha mão. E eu entendi que não estava mais sozinha. A justiça não veio rápido. Talvez nunca venha do jeito certo. Mas o mais importante é que eu saí viva. E mesmo carregando marcas, mesmo dormindo às vezes com medo, mesmo evitando espelhos por um tempo, eu comecei a me reconhecer de novo, a lembrar que eu sou mais que o que fizeram comigo. O tempo passou. Não sei dizer exatamente quanto. Dias, semanas, depois meses. Mas ela nunca apareceu. Nenhuma visita, nenhuma carta, nenhum telefonema. Nada. Minha tia tentou. Ligou algumas vezes, mandou recado com uma vizinha. Mas minha mãe nunca respondeu. E isso doía de um jeito que eu não sabia que doía. Porque, mesmo depois de tudo, mesmo depois do que ela permitiu acontecer comigo, uma parte de mim ainda queria que ela viesse. Eu sonhava com ela entrando pela porta, dizendo que sentia muito, que me amava, que foi fraca, que teve medo, que se arrependeu. Mas ela não veio. Eu imaginava 1000 desculpas na cabeça. Talvez ele tenha proibido. Talvez ela tenha sido criada assim. Talvez ela também tenha sido vítima. Mas nenhum talvez preenchia o vazio. O vazio de uma filha que só queria ter sido protegida. Às vezes eu a via nos rostos das outras mães. Na mãe que buscava a filha na escola. Na mãe que trazia o lanche na lancheira esquecida. Na mãe que pegava na mão antes de atravessar a rua. E aquilo rasgava por dentro, porque eu sabia que minha mãe estava viva. Mas era como se ela tivesse morrido para mim, ou como se eu tivesse morrido para ela. A dor do abuso foi terrível, mas a dor da ausência era constante, silenciosa, gelada. Durante muito tempo eu me perguntava se eu teria feito algo errado, se ela achava que eu merecia, se ela me culpava por ter destruído a família. Mas com o tempo, eu entendi. Ela não soube ser mãe. E eu não sou obrigada a carregar o fardo do silêncio dela. Ainda assim, até hoje, uma parte de mim espera ouvir o som da voz dela chamando meu nome. Só para saber se algum dia ela me amou de verdade. Hoje, quem penteia o cabelo das minhas netas sou eu. Com carinho, com respeito, com cuidado, de verdade. E todas as vezes que passo a escova por entre os fios delas, eu lembro do que faziam comigo. Do que minha mãe fazia achando que era certo. Do que ela permitiu em nome de um silêncio que destruiu minha infância. Durante muitos anos eu nunca contei isso pra ninguém. Nem pros meus filhos, nem pro meu marido. Era um segredo guardado embaixo da pele. Uma ferida cicatrizada por cima, mas viva por dentro.
Mas quando minha neta mais velha completou 8 anos, e eu vi ela rindo na sala, inocente e solta, me bateu um medo que eu não queria sentir. Um medo de que a história se repetisse, de que o ciclo voltasse mesmo que com outras caras, mesmo que com outras palavras. Foi aí que eu entendi. O silêncio é o que protege o agressor. A palavra é o que protege a criança. Então, eu comecei a falar. Primeiro na terapia, depois com meu marido, com meus filhos. E agora, com vocês. Contar essa história é como abrir uma cicatriz antiga. Mostrar o que ninguém quis ver. É doloroso, é desconfortável. Mas é necessário. Porque, talvez em algum lugar, alguma menina esteja passando pelo mesmo. E se ela ouvir isso, e se ela se reconhecer, talvez ela perceba que não está sozinha, que não é culpa dela, que existe um depois e, principalmente, que existe liberdade, mesmo para quem cresceu em correntes invisíveis. Hoje, quando minha neta me abraça, eu me emociono. Não só porque ela me ama, mas porque eu a protejo do que ninguém me protegeu. E isso é a minha forma de quebrar o ciclo, de salvar, nem que seja, uma vida.